Iniciaremos agora o tour aqui nos arredores da MF Rivadavia Professor Marques Júnior. Essa escola ela fica na Zona Leste, no distrito de São Mateus. O bairro onde ela está chama-se Jardim 9 de Julho e ela está bem próximo de uma das entradas do Sesc Itaquera. Então aqui está marcado todos os pontos que nós iremos visitar. Então a gente vai começar agora indo próximo à entrada da escola. Aqui é a entrada principal da escola. Aqui é uma escola que a entrada dela ela é uma entrada para automóveis. Na frente dela fica uma EMEI, né, que toma quase todo o espaço da escola, e na outra extremidade fica a entrada para os alunos. A gente vai iniciar aqui o nosso tour para conhecer um pouco como aqui o bairro. Bom, logo em frente a gente tem uma árvore bem bonita nessa escola, né? Ela é um ponto de referência importante e a gente pode ver que a gente tem já um aumento de vários prédios aqui, que depois mais pra frente vocês vão ver que está bem visível. Seguindo em diante, na rua da escola Dr. Paulo de Queiroz, a gente vai encontrar o SEC 9 de Julho, que é uma instituição da Igreja Católica que atende muitas das nossas crianças no contraturno. É um lugar que tem curso profissionalizante e atende as crianças desde o primeiro ano, enquanto os pais trabalham. É uma entidade conveniada da prefeitura e que pertence à Igreja Católica, que fica logo em frente. É uma igreja que é frequentada por poucos alunos, a gente escuta falar de poucos que frequentam essa igreja, mas os alunos, eles são na sua grande maioria evangélicos. Em seguida, a gente tem outro equipamento público, que é o SEI, uma escola de educação infantil, que foi ampliada há pouco tempo. Ao lado dessa escola, a gente tem tinha, antigamente, uma quadra, um campo de futebol, mas com a expansão dessa SEI, essa quadra deixa de existir. Não é um bairro com tão poucos equipamentos de lazer. A gente tem algumas praças, tem alguns campinhos de futebol onde as crianças se reúnem. Bom, aqui a gente vai encontrar, logo em seguida, a Avenida Aricanduva, que é uma das principais vias de acesso ao bairro, uma avenida bem movimentada, e aqui em frente a gente tem a APA do Carmo, que é uma área de proteção ambiental que preserva essa região aqui, e aqui embaixo a gente tem a nascente do rio Aricanduva. Bom, aqui a gente vai olhar, a gente tem uma expansão imobiliária muito forte na região. Ela segue toda a Avenida Aricanduva e está levando, a gente percebe uma extensa verticalização nessa região. Essa área aqui onde a gente encontra esses prédios, há 10 anos atrás, era formada por chácaras com agricultura familiar. Seguindo em frente, aqui a gente tem, nós na verdade já demos a volta no quarteirão, e a gente tem um dos principais, mais uma praça, e a gente tem um dos principais cruzamentos aqui que são próximos da escola, um cruzamento um pouco perigoso, e cruzando essa avenida, que é a Avenida Aricanduva, que é uma avenida de duas vias, de duas mãos, a gente vai direto para a entrada do Sesc Itaquera.
Essa é uma área que, se ela fosse bem cuidada, ela seria uma importante área de lazer, mas, no entanto, assim, a gente olha aqui, o que acontece é que as pessoas jogam lixo, não tem um cuidado maior com essa área, e ela acaba ficando bastante debilitada. Olhando aqui nessa perspectiva, a gente vê novamente os prédios, que uma parcela das nossas crianças são atendidas, moram nessas residências. A outra parcela que é atendida pela escola, a maior parcela, está situada nessa região aqui, que é a comunidade do Jardim 9 de Julho, e depois mais para frente a comunidade do Jardim 5 de Julho, e mais adiante a comunidade do Jardim da Vila Flávia. São regiões carentes, e a maior parte das crianças estudam aqui na escola, na MF Rivadavia. Elas costumam ir ao SESC a pé, né? Apesar aqui da gente ver que o caminho que a gente vai percorrer é um pouco longo, mas é um caminho que, se bem cuidado, ele seria melhor aproveitado aqui na região. Aqui a gente vê uma construção. No passado bem próximo, essa área aqui era a usina de compostagem de São Mateus. Se recebia aqui vários caminhões de lixo e se fazia a compostagem desse material. A gente teve vários alunos também trabalhando nessa usina, que foi desativada há pouco tempo. Existe um projeto de um equipamento cultural, mas que não foi viabilizado ainda. Então, seguindo em diante, a gente tem aqui uma boa área verde, e vai ser uma boa caminhada de mais ou menos 1 a 2 quilômetros, né? E seguindo, a gente tem a entrada do Sesc Itaquera, que é uma área bonita. E o interessante dessa construção, apesar de ser um equipamento cultural importante, cultural de lazer importante, é que ela, se a gente der o zoom, a gente vai perceber que ela praticamente cortou a APA ao meio, né? Então, assim, olhando aqui mais profundamente, a gente vai ver que a gente tem toda essa área, né, da APA do Carmo, que sofre constantes iniciativas, né, de moradia, porque é uma área densamente povoada, essa área onde se situa a escola, essa área da Zona Leste, com pouquíssimas áreas verdes, né? Então, assim, a gente tem aqui uma área que a população era uma área muito maior, uma área verde muito maior, mas que ela foi sendo entremeada aí por construções. Com a chegada do Sesc há 20 anos atrás, a gente tinha praticamente toda um bloco só, né, de área verde, mas que com a chegada do Sesc, ele corta essa APA ao meio. Na época tiveram alguns protestos, mas se avaliando o custo-benefício, se permitiu deixar o Sesc aqui. Bom, olhando, né, por essa foto aérea, o que acontece? A gente vê que a escola, ela se situa numa área bastante densamente povoada, e aqui a gente tem uma barreira, né, humana, que seria o terreno da Eletropaulo, né, que impede muitas vezes o fluxo à noite de pessoas, porque acaba sendo uma área bastante perigosa. Aqui a gente tem a escola e toda a área que ela atende, que seria a área aqui do Jardim 9 de Julho. Essa área aqui são as duas comunidades atendidas pela escola. Então, a escola atende essa comunidade, que é o 9 e o 5 de Julho, e o Vila Flávia. E também atende esse bairro mais próximo aqui, que é o Jardim 9 de Julho em si. Bom, voltando do Sesc, a gente tem aqui a gente está dentro da comunidade do 5 de Julho. A gente tem uma outra praça. Essa praça ela é relativamente nova, né? Ela foi construída há pouco tempo. E a gente volta aqui para o cruzamento inicial dessa área, né?
mas para a gente conhecer o quarteirão praticamente, né? É um bairro essencialmente residencial. Esse é um caminho que, esse era uma visita que a gente fazia há algum tempo atrás com relativa tranquilidade com os alunos para conhecer os arredores da escola. Hoje em dia a gente tem que já pensar um pouquinho, pedir licença DCT por conta do cruzamento com a Avenida Aricanduva, né? Então essa exploração só pode ser feita com essa autorização devido a quantidade grande de carros que a gente tem lá. Então aqui a gente segue na Rua Cristóvão de Oliveira, a gente pode ver que o bairro continua essencialmente residencial. Esse é o caminho que grande parte das crianças fazem para ir à escola. Aqui a gente tem um outro cruzamento que recebeu esse semáforo há pouco tempo. É um bairro relativamente bem servido de alguns serviços, então a gente tem farmácia, supermercado, padaria, quitanda, e logo lá pra cima a gente teria Mateu Bay, que seria uma avenida com um centro comercial importante. Bom. E aqui a gente tem a chegada novamente à escola. É isso, espero que vocês tenham conhecido aqui os arredores da escola e visto um pouquinho aqui de uma escola na Zona Leste. Obrigada.